o que mais quero, Jesus. Tua presença. Graças a Deus. Quero cumprimentar todos vocês que estão sintonizados aqui com a gente nessa programação. Que Deus possa te abençoar grandemente. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, amém? Hoje eu estou aqui no vamos dizer um estúdio, né? Mas aqui no escritório da minha casa. Estou junto com o pastor Fábio, com o diácono Edmar. Estou também com a nossa querida Jéssica, amém? Que é ministra lá da igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles que estão aqui comigo nessa noite. E eu quero nesse momento fazer já uma menção, né, a alguns irmãos que já estão com a gente aqui, para a graça do nome do nosso Senhor, e dizer para vocês que é uma alegria nós estarmos reunidos aqui nesse momento. Por quê? Porque esse momento que nós estamos aqui juntos é um momento em que a gente pode comentar sobre a palavra de Deus, a gente pode compartilhar pensamentos, né, com o nosso coração, com a nossa mente, e eu louvo a Deus por isso, porque o programa eu dei o nome de Pensa Comigo, né, porque tem um projeto já no meu coração em relação a isso, e eu tenho certeza que Deus, vocês que estão me acompanhando desde o começo, vocês vão perceber isso ao longo do tempo, né, onde Deus vai poder nos levar para a glória do nome dele. Quanto mais pessoas ouvirem, assistirem a palavra de Deus, mais o Senhor irá nos abençoar. Se você puder compartilhar essa programação com alguém, isso nesse momento, amém? Se puder compartilhar em algum grupo, nós estamos no Face, estamos também no Instagram, e o Instagram eu tenho bastante seguidores lá, porém no YouTube ainda não. Se você que está no Instagram participando dessa live, você que está no Facebook, se você puder se inscrever lá no meu canal, lá no YouTube, vai ser bom, porque daí eu posso gravar ao vivo por lá, amém? E aí a gente vai ter um maior alcance em nome do Senhor. Essa programação ela é muito feita também visando e pensando nas nossas igrejas, o Brasil para Cristo do interior do nosso estado. Nós estamos aqui, para quem não é do estado, nós estamos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, que é a capital do estado, e nós temos várias igrejas do Brasil para Cristo aqui no estado, né? Meu nome é Patrícia, e carinhosamente chamado pelos irmãos de Missionária Patrícia, junto com o pastor Fábio, que é meu esposo, ele é o pastor presidente do estado, e eu tenho assim esse canal também para me comunicar também com as irmãs. Muitas assistem no outro dia, pela manhã, porque às vezes já é um horário bem avançado, mas é um horário da minha preferência também, amém? Esse daqui.
E aí você está na liberdade também de assistir no outro dia, em nome do Senhor Jesus, e também compartilhar no outro dia, né? Nós estamos aqui com a irmã Sirlene, que está conosco. Tá tudo bem com você, Sirlene? Que bom que você está aqui hoje, amém? Com a gente de novo. Que Deus te abençoe. Tá a Rafaela Lobo, tá nos assistindo também. Que Deus te abençoe, Rafaela. Deus guarde a tua vida, a tua família. A irmã Lúcia tá com a gente também, tá nos assistindo. A irmã Eliana Lima, que é minha vizinha da frente, esposa do pastor Davi, né? Eles dois são um casal abençoado, que tem uma igreja aqui também no Aero Rancho. E eu quero poder estar também fazendo uma live junto com o pastor, com ela, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. É muito importante essa comunhão também. Tá comigo a minha mãe, a Vera Barione. A minha mãe, ela põe Vera Barione, né? Mãe, é Ni, mãe. Pelo amor de Deus, nosso sobrenome é Ni. Quem abriu o Facebook para a senhora colocou Ne, né? É Barioni. Tá aí minha mãezinha linda, nos assistindo. Quem mais aqui? Deixa eu ver, a Mari, né? A missionária Mari está conosco, esposa do pastor Ortega, está aqui com a gente nos assistindo. Também está a Mari Gonçalves, né? Antigamente ela estava aqui no Face como a Fernanda, né? Também missionária da igreja, pregadora da Casa de Deus. Que Deus te abençoe, Mari, que bom que você está aqui com a gente. Tá a Daiane, uma das minhas filhas, né, de coração, nos assistindo também. Dai beijo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A pastora Sandra Costa está conosco. A pastora Sandra, que está com um trabalho lindo também de evangelismo, de louvor, fazendo lives também. Você que puder, o pessoal do Aero Rancho que a conhece, né, entra lá e curte, dá um apoio para a pastora, para que ela cresça também e possa abençoar outras pessoas. Está com a gente também, pastor Ortega nos assistindo. Quem mais? A Vera Oliveira está conosco. Vera, que Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Deus guarde a sua vida, né? Eu acho que a Vera é a esposa do irmão Wilson, lá da igreja. Deixa eu dar uma olhada aqui, não consigo ler. Cadê aqui? Amém, glória a Deus. O pessoal também está nos assistindo no Instagram, amém? Que Deus abençoe vocês. Que bom, né? Que Deus vai nos colocar em contato, em nome de Jesus. Também o pastor Davi Santos está aqui com a gente, nos assistindo. Deus te abençoe, pastor Davi. A Alan Grazielli está conosco também. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que Deus guarde a tua vida. O diácono Jurandir está conosco. A Dani Jara está conosco. Dani, beijo, saudade, Deus te abençoe. Quem mais? Glória a Deus. Pastor Nélio, lá do Santa Emília, tá com a gente também. A Solange Escobar tá conosco. Solange, saudade, né? Solange já congregou com a gente também um bom tempo no começo da nossa caminhada. E eu louvo a Deus por você estar aqui no nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero nesse momento compartilhar algo da parte de Deus que está no meu coração, no Salmo de número 44, eu quero falar acerca dessa palavra para você. Uma palavra que eu tenho certeza que ela pode trabalhar algo dentro do teu coração, que talvez uma conversa com um amigo no trabalho, uma conversa com alguém dentro de casa não foi capaz de tirar a tua angústia, capaz de tirar o teu... te trazer paz, né? Tirar esse sentimento ruim que está no teu coração, de abatimento, que você possa prestar atenção no que Deus vai dizer para você. Eu estou ainda muito impressionada com o que Deus falou com a gente no domingo à noite, através do pastor Fábio, lá na igreja, e foi uma palavra muito forte de Abacuque, onde menciona, né, a relação de oração de Abacuque com Deus, o relacionamento de entrega de Abacuque, né? Abacuque ele escreve relatando a oração dele a Deus, como que ele orou diante de Deus, e nós percebemos Deus sempre respondendo às orações do jeito muito particular, né? A gente vê também isso lá no livro de Jó. Jó orando, já angustiado,
passando por uma série de frustrações, de coisas na vida dele que era inexplicável. Uma pessoa que adorar a Deus a sua vida inteira, chegar num momento da sua caminhada e ver a sua vida destruída, né? Ver a sua vida, tudo aquilo a qual ele trabalhou a vida inteira, que ele se entregou a vida inteira, está destruído, com problemas que nada poderia resolver. Inclusive na mente dele, em algum momento, ele achou que tinha sido esquecido de Deus. Tamanha era a situação que ele estava passando. E quando ele se reúne com os amigos, ou os amigos vão até ele, os amigos, sem compreender também o que estava acontecendo, tentando de alguma maneira compreender, e meditavam de voz alta sobre a vida dele, conversavam com ele, querendo encontrar um erro nele, para que ele pudesse até mesmo descansar. Tipo assim, olha, faz o seguinte, você está passando por isso, e você merece o que você está passando, então tenta ficar mais calmo por causa disso, porque na verdade você merece o que você está passando. Se você for fazer um resumo da conversa dos amigos de Jó, você chega nisso. Eles, da maneira deles, tentando confortar Jó, dizendo, olha Jó, só pode sofrer o que você sofreu quem tem algum problema, quem cometeu alguma falha muito grave contra Deus, porque Deus é justo, Jó. Você pode até em algum momento da sua vida já ter sido bom, ter feito coisas boas, mas a verdade é que Deus, ele é justo, uma hora a conta ia chegar. Alguma coisa você fez errado. E ali eles começaram a meditar entre eles, né? Começaram a discutir a possibilidade do porquê. Por que foi possível acontecer isso com ele? E naquele momento, dois deles tomam uma posição muito interessante. Eles, além de estar falando de Jó, né? Além de estarem tentando ajudar Jó a compreender o motivo por qual ele estava passando aquilo, eles também admitiam que aquilo ali podia ser um aviso também, que eles não estavam livres de passar por aquilo. Então era importante para eles descobrir a causa, para que eles nunca pecassem como Jó pecou, para que eles não pudessem sofrer o que Jó sofreu. E eu acredito que aqueles dias com aqueles amigos foram dias, eu não vou dizer dias difíceis, porque ele já estava vivendo dias muito difíceis. Mas eu acredito que ele, naquele momento, aqueles dias foram dias muito reveladores para Jó. Porque Jó, em alguns momentos, ele fazia uma autodefesa e, ao mesmo tempo, em alguns outros momentos, ele não se defendia. Chegou um momento que Jó, ele começa a pensar assim, poxa, sabe de uma coisa? Eu não sei nem por que eu nasci, maldito foi o dia em que eu nasci. Então, nesse momento da história, nesse momento dessa conversa deles, o que acontece? Ele se coloca numa posição de dizer assim, pois bem, eu mereço o que eu estou passando, não sei o porquê, mas eu devo ter feito alguma coisa. E ele começou a procurar dentro da vida dele motivos, e isso começou a ser um agravo na sua batalha. Passou a ser uma luta muito grande, psicológica, emocional, tendo em vista que Jó estava fragilizado já, pelas perdas que ele tinha tido, perdas de família, não eram simplesmente pessoas que não eram da obrigação mais dele, não eram parentes, não eram chegados, não, eram seus filhos. E ele tinha ali a figura da esposa que estava muito oprimida, a figura da esposa estava muito abatida, estava passando também por momentos de muita dor. E a dor da esposa, a gente percebe que se transformou numa ira, numa raiva, numa loucura. E é compreensível isso.
há momentos na nossa vida que nós estamos praticamente como a mulher de Jó. Às vezes nós almejamos a fé de Jó, né? Não passar pelos problemas que ele passou, mas termos a fé que ele teve. Porém, nós nunca pensamos também que quando nós estamos sendo atacados pelo inimigo, atacados pelo diabo, por Satanás, que nós em algum momento, em alguma perda, em alguma situação, nós também iremos nos indignar, talvez não contra Deus, mas nós vamos nos comportar de uma maneira irada, de uma maneira difícil, complicada. E eu quero dizer para você que é muito compreensível ver aquela mulher olhando para Jó e esperando que Jó tivesse uma atitude de indignação, porque naquele momento ela estava indignada com Deus, naquele momento ela estava frustrada com Deus, naquele momento só vinha na cabeça dela que o marido dela era um adorador. Como que ele permitiu que acontecesse isso? Como que Deus permitiu que acontecesse isso? E a pressão sobre a vida de Jó era muito grande. A pressão na sua área emocional. Quando ele começa a perceber a discussão, né, teológica em cima daquele problema físico, da saúde dele, porque os amigos dele vão lá para fazer um encontro teológico. Nós vamos estudar Deus aqui naquilo que ele nos revela, né? Teologia é isso. Aí ali eles começam a discutir. Poxa, por que será que Deus fez isso? Aí conforme o que eles conheciam de Deus, conforme as experiências de conhecimento que eles tinham com Deus, ou acerca de Deus, seja por via oral, seja por alguma coisa que os próprios olhos viram, contemplaram, porque eles mesmo dizem, é impossível negar, Jó, que tudo que você tem foi Deus que te deu. Então Jó para os seus amigos era um exemplo vivo da manifestação bondosa de Deus. Nós não podemos nos esquecer que Jó, ele era um dos homens mais ricos daquela região. E toda essa riqueza que ele tinha, toda a vida regalada e guardada por Deus que ele tinha, era reconhecida por aquela região. Então, quando nós percebemos eles olhando aquilo, eles tiveram que ir lá ver de perto. E a palavra de Deus diz que eles se aproximam de Jó e teologicamente eles começam a discutir acerca disso. Não, Jó, eu vim aqui para te ajudar a entender o que está acontecendo com você. E aqui eu quero dar uma pausa e chamar você para pensar comigo nesse momento. Quantas vezes nós estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida, estamos vivendo momentos de fragilidade na nossa vida, lógico que não se assemelhando ao que Jó passou, estou te dando um exemplo para que você venha pensar comigo. Nós olhamos para essa vida de Jó e nós percebemos que naquele momento tantas pessoas às vezes tentam de alguma maneira nos ajudar. Eu quero recordar de algo que aconteceu comigo no começo da minha caminhada com o pastor Fábio, quando nós estávamos aqui na Raquel de Queiroz, lá em cima, eu nem sei exatamente o número não, mas perto da Rua da Divisão, a nossa primeira igreja na região do Aerorancho foi ali. Acho que há 22 anos atrás, 23 anos atrás. Nós estávamos ali naquela região. Hoje, se não me engano, é uma loja de material de construção. Fica na frente de uma pequena marcenaria ali. E eu me recordo que quando nós fomos para lá, nós tínhamos poucas pessoas que estavam com a gente, que já nos acompanhava da rádio, nos acompanhava de alguns trabalhos missionários que nós fazíamos. E eu me recordo, queridos, uma coisa muito interessante. Naquele momento da nossa caminhada, nós passamos por umas dificuldades por coisa muito difícil. Nós chegamos, eu não vou te dizer que nós passamos necessidade, porque eu estaria mentindo. Mas foi um momento assim que nós não tínhamos em nada
alguma coisa que o nosso desejo pudesse ser realizado. Exemplo: ai, Fábio, queria tanto comer uma pizza hoje. Não existia isso naquele momento. Não existia. Isso era uma coisa impossível. Mas não faltava comida. Mas os desejos da nossa carne, que por um lado, se nós formos tocar nesse assunto, às vezes dá a impressão que os desejos da carne é comer uma pizza. Não. Às vezes isso é um capricho de Deus para nós, é o amor de Deus para nós, nos dando algo para que a gente se sinta bem. E aquilo era um desejo que nós tínhamos, às vezes, de sair do culto e comer uma pizza. Isso não existia. Era algo impensável. Inclusive, quando eu tocava nesse assunto, eu me recordo que isso entristecia o Fábio, porque ele queria mesmo sair do culto e comer uma pizza. Mas isso era impossível, não existia essa possibilidade. Outras vezes era uma vontade de comer uma coisa, um bolo de chocolate, coisas dessa maneira. Mas sempre Deus estava ali nos abençoando de alguma forma, né? Deus estava nos abençoando de alguma maneira, estava nos guardando de alguma coisa. Mas a verdade é que às vezes algumas pessoas que eram do nosso convívio viam a nossa dificuldade, e nos amavam e queriam nos ajudar a entender o que estava acontecendo. Alguns chegavam para nós e diziam assim: pastor, missionário, às vezes isso aí, sabe o que é? Eu vou explicar. Biblicamente eu vou te explicar o que é isso. Isso aí é o seguinte: vocês vão ter uma obra muito grande para realizar e é importante que vocês passem por isso. Amém, isso nos confortava, mas a pizza não estava lá, né? Às vezes era desejo de coisa tão simples. Às vezes nós íamos no mercado, né? E eu olhava na prateleira e eu queria comprar alguma coisa que estava ali, mas eu tinha ido lá para comprar outra. Então, um exemplo eu saía de lá com alguma coisa, eu colocava na mesa, nós comíamos, né? Mas na verdade aquilo não era o que os meus sonhos queriam. E aí as pessoas viam essa dificuldade. Não sei se nós deixávamos transparecer, ou se por algum motivo, por eles serem muito próximos de nós, às vezes vê a gente empurrando o carro velho, vê a gente indo de bicicleta para a igreja. A gente, entre aspas, eu, né? O Fábio foi pouquíssimas vezes de bicicleta para a igreja, mas eu ia de bicicleta e não era eu pedalando não, irmão, que eu não tinha bicicleta. As pessoas me levavam na garupa, né? Na garupa ou no cano. Então nós íamos para a igreja abrir o culto. E às vezes as pessoas que iam nos visitar lá tinham caminhonete, às vezes tinham carrão, iam lá receber oração. E aí nós olhávamos aquilo e aquilo assim no começo nos perturbava muito. E talvez por isso algumas pessoas conversavam com a gente acerca disso. Mas eu nunca vou me esquecer de uma pessoa que chegou para nós e disse assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. E ali ele sentou com a gente e ele disse assim: olha, vocês são dizimistas? E aí a gente falou: somos. Graças a Deus isso é uma coisa que, desde quando nós nos convertemos, é uma coisa que a gente nunca deixou de dizimar e de ofertar. Mas a pessoa insistia tanto, porque olha, na Bíblia só tem um jeito de vocês não passarem o que vocês estão passando. Olha bem, eu não estava morta de fome, eu não estava necessitada, eu tinha uma sainha preta, não sei se você já passou por essa fase também. E quando eu ia para a igreja, a saia preta já estava em pé esperando eu entrar dentro, né? Só tinha ela de saia preta, não tinha mais nada. Era uma saia preta e uma blusa que eu usava combinando. Domingo era dia de usar ela, mas eu não ia nu para a igreja. Eu tinha aquelas poucas roupas ali. Mas olha, para vocês estarem passando pelo que vocês estão passando, vocês devem estar errando em alguma coisa. E aquilo foi uma coisa que nos fez muito mal. Nos fez muito mal. Não porque Deus não poderia estar nos
como que eu poderia dizer, nos ensinando alguma coisa, mas porque além do problema que nós tínhamos, além da situação de escassez que nós estávamos vivendo, além dos problemas que nós tínhamos familiar, ainda tinha uma palavra nos dizendo que a culpa era nossa e que tudo isso que nós estávamos passando era porque alguma coisa de errado nós estávamos fazendo. Mas missionário, isso é uma palavra boa, assim a pessoa conserta, querido. Ou Deus revela para você o que é, ou então você não fala. Você ora com a pessoa. Aquela pessoa tinha que ter chegado em mim e no meu esposo e dito para nós assim, olha, como nós não sabemos o que está acontecendo, vamos orar, vamos pedir a Deus que traga uma revelação a nós. Mas a pessoa chegou lá em casa e passou mais de 3 horas lá dizendo, olha, vocês estão assim, pode ser por isso, pode ser por aquilo. Você já parou para pensar que isso pode ser por aquilo também? Ou por aquilo outro? Porque a Bíblia diz que, olha, no caso de fulano foi por causa disso. Os amigos de Jó estavam dessa maneira. E você sabe o que acontece? Eu vou te dizer o que acontece. A pessoa que já está mal, ela não alcança libertação com essa palavra. Ela não alcança paz e sossego para até mesmo encontrar sua falha, encontrar o seu erro, encontrar onde a pessoa está, porque todos nós pecamos. Todos nós cometemos falhas. E nós precisamos sim de uma palavra de Deus que nos abra os olhos. Sim, precisamos. Eu não estou desmerecendo isso. Eu só estou dizendo que se Deus revelar o que é, então vamos lá e vamos falar o que é. Vamos pagar o preço de sermos cheios da ousadia de ajudarmos o nosso irmão. Mas se nós não sabemos o que é, ou a gente acha que é uma coisa e começa a controlar uma conversa para ficar rodeando, nós estamos trazendo perturbação ao invés de trazer libertação. E a palavra de Deus diz que houve um momento de Jó que ele estava desesperado. Estava desesperado. O desespero dele não quer dizer que ele estava sem paciência. Porque veja bem, eu já coloquei no meu coração, e o que eu vou falar agora falo por fé, amém? Nós não sabemos o dia de amanhã. Então tudo que nós vamos falar no amanhã, nós temos que falar por fé. Então por fé eu digo, eu tenho certeza que eu não vou sair dos caminhos do Senhor. Aconteça o que acontecer, estou dizendo isso por fé. Eu acredito mesmo nisso. Eu creio mesmo nisso. E a Bíblia diz que quando nós cremos em Deus, Ele trabalha por nós. Amém? Ele trabalha por nós. E Ele é aquele que não nos abandona. Mas é natural que enquanto nós estamos esperando, nós venhamos ficar abalados em alguns momentos. Quando o pastor Fábio pregava sobre Abacuque, isso me veio muito na mente. Essa palavra de Jó e de Salmos, que eu vou ler um versículo aqui para você, foram reveladas para mim ontem à noite. Abacuque, quando ele ora incisivo, quando ele ora duro ali com Deus, até quando o Senhor irá se calar? Até quando o Senhor não nos dará resposta? Já está acontecendo violência no meio de nós. E mais, Senhor, não é só isso não. A justiça não está sendo justa. Está havendo prevaricações no meio da justiça. Quer dizer, pessoas que representavam Deus, pessoas que representavam a justiça de Deus na época de Abacuque, estavam dando sentenças indignas, estava fazendo confusões arbitrárias enormes. E Abacuque vai para a oração e ele diz, não tem condição, até quando, Senhor?
tu irás se calar e não irá nos responder. Veja bem, Abacuque não estava dizendo, eu vou te abandonar. Sabe, se o Senhor continuar sem nos dar resposta, sabe o que vai acontecer? Eu vou sair da sua presença e ainda vou dizer o porquê. Não havia isso, mas havia uma indignação, porque ele chegou no desespero. Isso não quer dizer que Abacuque havia desistido de Deus. Teria perdido a paciência da espera daquele grande dia. Essa conversa de Abacuque com Deus era acerca do presente, era acerca daquela realidade que ele estava vivendo. Em momento nenhum da oração de Abacuque, ele estava dizendo que ou o Senhor faz, ou eu irei te abandonar. Tanto é que Abacuque encerra a sua palavra, a sua oração, dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mais fruto na vide, ainda assim eu te adorarei, eu te exaltarei. Então aquela oração de Abacuque, ela foi uma oração desesperada, sim, mas ela foi uma oração daquele momento, daquela crise que ele estava vivendo como profeta dentro daquela situação. Ali ele abriu o coração, ali ele rasgou, porque ele era assim um representante de Deus na presença do povo. O povo estava sofrendo, estava sendo massacrado, humilhado, e eu imagino que ele como profeta, ele já orava muito, e eu acho que Abacuque, não sei se você concorda comigo, esse programa é justamente isso, para você pensar comigo, não sei se você concorda comigo, mas eu imagino que Abacuque como profeta de Deus, ele estava se sentindo assim, quando ele chegava perto das pessoas que estavam com problema, pessoas problemáticas, ou que estavam passando por essa situação mais intensivamente, ele falava assim, calma, nós vamos orar, Deus vai derramar resposta, ou eu estou orando, Deus vai mandar resposta, e de repente a pessoa falava, até quando? Desde quando nós estamos aqui conversando sobre esse problema, Abacuque, você diz que está orando, você diz que está buscando, Deus não te ouve mais? Deus não te ouve mais, Abacuque? Você já não é mais o mesmo profeta? E às vezes nós achamos assim, que alguma coisa não está acontecendo e alguém tem culpa. E eu quero lhe dizer que no tempo de Deus não há culpados. No tempo de Deus, querido, há circunstâncias que precisam ser vencidas. E aí eu me reporto novamente à paciência de Jó. Como missionário aqui, Jó estava desesperado. Se a Bíblia diz que ele é conhecido como um homem paciencioso, ele é conhecido como um homem paciencioso porque ele chegou lá no versículo 42. Por isso que ele é conhecido como um homem de paciência. Porque apesar dele ter sido instigado a abandonar a Deus, por mais que ele tenha sido colocado no canto e sendo ali apertado pelos seus amigos para que pudesse confessar aos seus amigos seu pecado, para que seus amigos pudessem de alguma maneira oferecer um sacrifício, lhe perdoar e essa história dele mudar, porque aquela história de Jó, a situação que Jó estava vivendo era uma situação terrível, assustadora. Jó estava enfermo de morte. E por que ele é conhecido como um homem paciente? Porque aí você fala, mas ele vai lá e começa a questionar Deus, então ele perdeu a paciência, ele não pode ser chamado como um homem paciente. Não, capítulo 42 prova. Capítulo 42 prova que não só ele foi paciente, mas a esposa também. Que naquele momento em que ela diz, olha, abandona o seu Deus e morre, ela estava falando exatamente como Jó lhe descreveu, como uma louca. E por que ela estava louca? Porque ela tinha perdido todos os seus filhos.
Havia uma angústia profunda naquela mulher. Aquela mulher, naquele dia, aquela mulher morreu 10 vezes. Aquela mulher, ela foi aplacada por tragédias incontáveis. E aí nós olhamos e vemos ela lá no capítulo 42 de Jó, juntinho com ele, reconstruindo a história com ele. Porque apesar de todos os problemas, apesar dos momentos que eles ficaram enlouquecidos com a luta, apesar dos momentos em que eles falaram: Deus, me mata, me tira daqui. Porque, queridos, perder todos os filhos, perder todos os bens, ver a desgraça dos seus funcionários, porque naquele dia muitas famílias foram destruídas, muitos sonhos, muitas pessoas foram afetadas naquela tentativa de Satanás de destruir aquela fazenda harmoniosa, onde Deus era elogiado, onde Deus recebia holocausto, onde Deus era mencionado como o autor de todas aquelas bênçãos. E quando acontece tudo aquilo, muita coisa se destrói. E aonde que nós vimos? A gente viu um homem que passou por momentos perturbadores da sua alma. A gente vê uma família que ficou reduzida a um casal desesperados, com o sentimento à flor da pele. Aquela mulher, ela estava com como eu poderia dizer, ela estava com um fardo sobre ela muito grande, porque ela havia perdido bens, ela havia perdido os filhos em primeiro lugar, de dor, os filhos, depois os bens, e o seu marido estava muito doente. Essa mulher estava a ponto de perder o seu provedor, e os seus filhos haviam morrido, não poderiam cuidar dela. E os amigos que vieram visitar Jó não davam clareza absoluta que poderia até mesmo cuidar da esposa. Ela estava vivendo momentos angustiosos. Eu creio que não é relatado, mas eu creio que Jó já tinha uma dor na alma muito grande de ver a esposa talvez definhando emocionalmente. E a palavra de Deus diz, que eles lá no capítulo de número 42, que a paciência que ele teve fez com que Deus restaurasse totalmente a vida dele. A ponto de Deus dizer: agora, Jó, você ora pelos teus amigos, abençoa eles. E ali a gente vê uma lição muito linda. Então eu quero dizer para você que está me assistindo aqui pelo Facebook, pelo Instagram, você que vai assistir, você que está me assistindo depois de estar sendo ao vivo, gravado, eu quero terminar essa palavra aqui lendo com vocês Salmo de número 44, versículo de número 5. E eu espero que essa palavra, ela possa te confortar, possa fazer você pensar uma coisa. Se Deus foi capaz de restituir a vida de uma pessoa tão destruída como a vida de Jó, não poderia fazer alguma coisa por nós? Olha o que diz aqui, Salmo de número 44, versículo de número 5. Com o teu auxílio, Deus, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Quem me salva é tu dos meus inimigos, e cobre de vergonha os que me odeiam. É Deus no tempo dele. Eu quis trazer a história de Jó para nós e de Abacuque por causa disso. Há um tempo de processo de Deus. Há um tempo
nós precisamos entender isso. Que no tempo certo de Deus, Ele irá nos exaltar. No tempo certo de Deus, Ele irá guardar a nossa vida na medida certa, para que possamos prosperar, seja financeiramente, seja numa libertação das nossas emoções, seja a área que for, a área familiar com os filhos, a área familiar, esposo, irmãos, irmãs. Tudo isso Deus vai fazer a seu tempo. É óbvio que nesse tempo nós vamos chorar. Enquanto esse tempo não acontece, nós vamos ter momentos não de dúvida da grandeza de Deus, mas na dúvida se estamos fazendo certo. Vamos ouvir aconselhamentos que nada a ver com o que está acontecendo, mas a gente respeita porque a gente entende que tem pessoas que nos amam e quando vem falar com a gente, às vezes o coração é bom, mas não conhece nada do que está acontecendo. Às vezes chega pessoas que não nos conhecem, nunca nos viu, e de repente fala algo relevante, aquilo fica guardadinho ali no coração, é mais uma palavrinha de Deus que vem para ficar guardada ali, dando um refrigério. Tem vezes que Deus usa pessoas para falar com a gente, que a gente já começa a sonhar, né? É amanhã que vai vir a bênção, é amanhã. Por que às vezes Deus manda pessoas para falar com a gente cria uma esperança? E não é uma esperança falsa, mas é que aquela palavra veio na hora certa, nosso coração já estava baleando já. Nós já estávamos a ponto de olhar e dizer, Deus, eu não aguento mais. Mas não é eu não aguento mais esperar a tua vinda. Eu não aguento mais ser cristão. Eu não aguento mais acreditar em mentira. Não é isso. Não é isso. E por que Deus não mata a gente? É só porque Ele é bom? Não, é porque Ele sabe que não é isso que a gente está dizendo. E nós precisamos ter consciência das nossas orações. Nós precisamos ter. E Abacuque nos ensinou isso, Jó nos ensinou isso, esse salmo nos ensina isso, Davi nos ensina isso. Tem momentos que a gente não aguenta. Tem momentos que passa pensamentos na nossa mente que a gente começa a repreender. Qualquer dia desses eu vou falar sobre pensamentos. Os pensamentos vêm, nós não temos controle disso. E por que nós não temos controle dos pensamentos? É bíblico. Nós precisamos aprender a guerrear nesse campo. Nesse campo da mente, nesse campo aonde as pessoas que estão em volta de nós não estão vendo. Podemos até dizer nesse mundo espiritual. Precisamos, porque os que estão desviando e nunca mais estão voltando para a casa de Deus, porque já se passaram 10 anos afastados, 20 anos afastados, não aprenderam a regra, não aprenderam de Deus a batalha no mundo espiritual. A batalha espiritual no mundo mental, no mundo dos nossos pensamentos. A pessoa que consegue guerrear no mundo dos pensamentos, essa pessoa é mais forte, essa pessoa é mais resistente. Essa pessoa ela é mais, ela tem grande dificuldade em desistir de uma batalha. Grande dificuldade de desistir numa batalha. Às vezes tem gente dizendo, olha, não faz isso, mas... Entendeu? Se não segurar, ela vai lá e faz. Porque a mente dela é tão centrada na guerra espiritual mental que ela sabe que Deus é com ela. Davi não venceu Golias somente na pedrinha, não. A gente acha lindo aquela mira, que a gente sabe que foi o Espírito Santo que guiou, né, aquela pedra, mas não foi no campo, só no campo de batalha física. Houve também uma certeza muito grande, porque no mundo espiritual, Davi sabia quem era Deus por ele. E aí já é uma outra palavra, amém? E eu quero poder estar sempre conversando com vocês acerca disso. E eu quero voltar a dizer para vocês, pensa um pouco nisso que nós acabamos de conversar. Pensa nisso. Vem pensar sempre comigo nas segundas-feiras, nas quartas-feiras, às 10 horas da noite.
E se você puder passar essa programação para mais alguém, e mais ainda, se você puder se inscrever lá no canal do YouTube, para mim vai ser maravilhoso poder alcançar mais pessoas, amém? Porque é uma chance de ministrar, evangelizar, dentro não de um campo de igreja apenas, mas num campo mais social das pessoas, né? Então que você me ajude a fazer isso, compartilhando, e se você não conseguir compartilhar, se Deus falou com você, passe essa palavra por tua boca. Diga, Deus tem falado comigo e me revelou isso, conversou comigo acerca disso. E converse com pessoas acerca disso. Lembre as pessoas de Abacuque, lembre as pessoas de Jó, lembre as pessoas de Davi. Ajude a tirar pessoas desse campo mental em que o diabo está massacrando eles, em que o diabo está acusando eles. Seja um libertador dessa alma. Ajude essa pessoa. Se você estiver vendo o pecado desta pessoa, ainda assim, seja bondoso, seja amoroso. E eu tenho certeza que a convivência de pessoas com você que é ungido, com você que é cheio de fé, de esperança, isso vai libertar. Deus vai fazer acontecer. Amém? Deus seja com todos vocês, em nome de Jesus. Quero aqui deixar meu abraço a todos que estão participando conosco. O Felipe Oliveira está aqui também. Pessoas, se estiverem no Instagram, eu não tenho controle disso aqui, que eu estou aqui pelo Facebook e tem outro celular gravando pelo Instagram. E o celular que está pelo Instagram, eu não tenho controle de saber quem está lá. Amém? Então eu quero mandar um abraço para a Leilinha, que está com a gente, que é obreira lá da igreja. Quem mais? A Beatriz está conosco também. Deus te abençoe, Beatriz. Deus guarde a tua vida. A Silmara está com a gente também. A Mari também está aqui, está ainda com a gente aqui, né? Que Deus abençoe. A Vera Oliveira também ainda está com a gente aqui. Que Deus abençoe. O Rian tá assistindo. E o Rian tá me assistindo. Ô Rian, beijo, filho. Saudade de você. De vez em quando você vai com o vô e não tá indo, eu tô sentindo tua falta. Que Deus te abençoe. Aleluia. Miss, a Mari tá falando aqui. Miss, meu marido disse que a palavra falou com ele no domingo. Vocês tiveram domingo de manhã ou domingo à noite, Mari? Domingo à noite também foi muito... foi domingo à noite, eu acho que vocês foram, né? Que bom que Deus tenha falado. Não, foi de manhã que vocês foram. Eu acho que vocês foram nos dois horários, não foi não? Meu Deus, agora eu tô passadinha. Tá aqui o Ezequiel, também tá... o Ezequiel, ô filho. Deus te abençoe. Filho da missionária Sara, da pastora Sara, do pastor Ney. Você tá lindão, meu filho. Que Deus te abençoe, viu? De vez em quando eu acompanho alguma postagem de vocês. Que bom que você tá bem. Deus abençoe vocês. Tá aqui mais. Tomara que o Xeris... Esse povo é doido aqui. Quem mais? Tá aqui o Davi Rodrigues, também tá com a gente. A Cláudia Moreira, que é lá de Rio Verde. Eu ia falar Dourados, ó. Claudinha, Deus te abençoe, filha. Glória a Deus. Pastora Sandra tá conosco ainda. A irmã Carmosina, beijo, Carmo. Deus te abençoe, saudade. Qualquer dia eu vou catar uns limão aí, hein? Em nome de Jesus. O pastor lembrou disso esses dias, dos limão. Passou numa casa que estava cheia de limão. Falou, olha, nós tinha limão de graça o tempo todo. Eu falei, vamos lá, menina, Carmosina dá para nós. Deus abençoe você, Carmo, saudade. A Gislene Silveira tá aqui com a gente. Beijo, Gislene, Deus te abençoe. A Cris Barbosa tá conosco, Deus abençoe. A Ana Carolina, o Abel, obreiro da igreja, Deus te abençoe, Abel. Houve um tempo em que eu pensava como Jó, tá aqui a Mari. Glória a Deus, aleluia. A Dulce tá com a gente também. A Caroline Salles, a Aninha, do pastor Alessio, é o pastor Alessio que está. Beijo, saudade de vocês, das crianças. Deus guarde vocês, que esteja tudo bem com vocês em nome de Jesus. Tá aqui o Luiz Márcio. A Celina, tá conosco, a irmã Celina.
lá da igreja, a mãe da Ju. Ixi, a mãe também, né? Bastante filho também ali. Deus abençoe você, irmã. O Lucas está conosco, o pastor Lucas, glória a Deus. A Júlia Souza está com a gente. Quem que é a Júlia? A Julinha. Deixa eu ver quem que é aqui a fotinha. Ah, tá parecendo a filhinha do pastor, parecia a filha do pastor Cláudio, mas não é não. Tá aqui também a Lucélia. A Lucélia tá com a gente. Lucélia, que Deus te abençoe. Tá aqui. Uma vez me disseram, eu vejo a areia do deserto nos meus pés. Ah, eu acho que eu sei qual que é esse. A irmã Loreta tá nos assistindo. Parabéns, Loreta. Você tá cada dia mais linda. Que Deus te abençoe, querida. Fez aniversário. Não foi a Loreta que fez, foi a Liz, né? Ei, Loreta, já tá ficando tarde. Aí eu tô confundindo tudo. Tá aqui o pastor Carlos Araújo conosco. Deus te abençoe, pastor Carlos. A irmã Rose Brandão tá com a gente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. O tabernáculo de Dracena tá nos assistindo. O presbítero Osiel tá conosco. O irmão Cláudio Rios, obreiro da igreja, tá com a gente. A Vanessa Lobit tá conosco também. O irmão Ramon tá conosco. Graziele Cordeiro. O Jonathan tá aqui. A Graziele Gonçalves. Beijo, Grazi. O Jonathan tá conosco também. Que bom que você tá bem, irmão Jonas. Deus te guarde. Jonathan, que Deus guarde você em nome de Jesus. Passou aí por um vale de enfermidade, mas o Senhor foi maravilhoso. Amém? Que bom. Tá aqui a Mari de novo, a Nádia Silva, o presbítero Osiel. Eu acho que agora é só repetir. Silvia Brito, de Itaquiraí. Silvia, beijo. Manda beijo para todo mundo de Itaquiraí aí. Em nome de Jesus, amém? Queridos, é isso. Para todos do Instagram também, que Deus abençoe vocês. Quarta-feira eu volto com uma outra palavra, que Deus possa nos trazer um momento também de meditação e de compartilhamento de ideias, de pensamentos religiosos, de pensamentos sobre o reino. Que Deus guarde a nossa vida, amém? Fiquem com Deus e até quarta-feira em nome de Jesus. Amém, Senhor.